Está entrando no ar o Consciência Maçônica Podcast, com apresentação Márcio Marcos e José Dias. Fala galera consciente, sejam todos bem-vindos ao podcast Consciência Maçônica, o podcast mais consciente do Brasil. Vocês já sabem, sou José Dias Júnior, mestre maçom da loja Sanctum Sanctorum, número 1199, do rito Adoiramita. E também estou no grau 14 agora, não é mais 12, hein? Do Supremo Conselho Adoiramita do Brasil. Na nossa equipe temos o Lindmar Santos, mestre instalado, grau 33 do rito escocês antigo e aceito e membro da loja Malkuth, número 3859. E ao meu lado, o nosso apresentador, Márcio André Rodrigues Marcos, mestre instalado da Fraternidade Acadêmica de Santos, número 3279, grau 9, ou seja, o grau máximo do rito moderno, no Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil. Precisamos de vocês para que esse projeto se mantenha cada vez mais forte. Que você se inscreva aí, aproveite agora esses 5 segundinhos, dá um clique aí no inscrever, siga o nosso canal, siga as nossas redes sociais, está aparecendo aí para você, todos Consciência Maçônica, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e o Telegram. Inscreva para que a gente possa continuar esse trabalho, faça seus comentários, coloque o nome da sua loja, o Oriente, e aí a gente vai falar aqui no nosso podcast. É importante lembrar a todos vocês que todas as nossas lojas são federadas ao Grande Oriente do Brasil. Porém, esse podcast não representa a opinião de nenhuma obediência ou potência maçônica, senão dos apresentadores e dos convidados que aqui estão. Sendo assim, vamos que vamos, meu povo. Antes de nós darmos continuidade, é importante também mencionar todos aqueles que nos ajudam, aqueles que têm apoiado financeiramente para que esse projeto também continue. E aí é a hora do nosso merchanzinho necessário. Então, com vocês, assistam aí todos os nossos apoiadores. A Chipsol Energia Solar é a empresa que há 10 anos vem trazendo tecnologia e proporcionando economia e sustentabilidade aos nossos clientes, reduzindo sua conta de energia em até 95%. A Chipsol oferece serviços completos, seja em residência, comércio, rural ou empresa, gerando energia para você e seu negócio. Não perca tempo e solicite agora mesmo um orçamento. Acesse www.chipsol.com.br ou ligue DDD 13 981 55 22 22. Há mais de 90 anos, a Santista Clesótica investe em qualidade. E isso quer dizer ter mais tecnologia, investir em novos materiais, novos equipamentos e em capacitação. Oferecer a melhor matéria-prima. E tudo isso sem perder o foco no atendimento diferenciado. Santista Clesótica. Suas escolhas definem a sua visão. É importante também a gente agradecer a Tela VIP Digital. A Tela VIP é o estúdio onde a gente grava. E o site da Tela VIP, para que você possa localizar, é www.telavip.com.br. O nosso momento Planeta Xuxa aí. Vamos mandar alguns abraços especiais para aqueles que estão participando do nosso podcast com frequência. Deixamos aqui, Márcio, nosso abraço para o Enilson Martins, a estrela dos Campos Elíseos, número 2649, no Oriente de Ribeirão Preto, o Rodrigo Tacal e o Diogo Dantas, da loja Caduceu de Hermes, 4477, o nosso irmão Silvio Renato Alves Branco, da loja Urim Tumim, também Wagner Sartori, da Guaiaó, 3666, Denis da Silveira Nascimento, Colunas de Tatuapé, número 423. A Cássia de Praia Grande também tem assistido em massa, inclusive o seu venerável mestre, o Rogério, participou conosco no nosso último episódio. Também os valorosos irmãos dos grupos filosóficos do rito Adoiramita, Luz do Oriente, em Itanhaém, e Arca da Aliança, aqui em Santos. O venerável mestre da loja Solar dos Andradas, Paulo Washington, também mandou comentários no nosso último vídeo. E, por fim, os nossos irmãos Ivo Chigueiro, da Luz do Universo, e Maurício Cordeiro, da Luiz Alves de Lima e Silva. Também quero mandar aqui uma saudação especial, meu irmão Dias, ao nosso querido irmão Rui Ferreira Borges, secretário-geral da Guarda dos Selos do Grande Oriente do Brasil. Encontrei ele no Rio de Janeiro
há 10 dias atrás, num evento do Rito Moderno, e ele falou que tem assistido o nosso programa. Queremos você aqui, viu, Rui? Sem dúvida, Rui. Esperamos contá-lo aqui com a sua presença futuramente, para a gente gravar um programa com você, uma saudação especial muito grande ao nosso irmão Rui Borges. Maravilha. E você quer que, mais uma vez, seu nome apareça aqui, o nome da sua loja, faça um comentário aí embaixo. Coloque seus dados no YouTube e nós vamos falar aqui o nome da sua loja, o Oriente, e a sua participação. Envie-nos perguntas e, mais uma vez, participe do nosso Telegram, onde nós colocamos as pautas e o link para que você possa fazer as perguntas com antecedência, tá bom? Então é isso aí. Márcio Marcos, conta pra gente qual é o tema de hoje e quem são os nossos convidados. Pois é, galera, saudações a todos os nossos irmãos, amigos e ouvintes do podcast Consciência Maçônica. Mais um programa muito interessante, hoje falando de um tema tão importante para esse período que nós vivemos, que é o período de eleições para cargos no Legislativo e no Executivo em âmbito estadual e nacional. E resolvemos então fazer um programa hoje falando um pouco da participação de maçons na política. Falando um pouquinho desse tema que às vezes parece um tabu entre os nossos irmãos, entre as nossas lojas. E resolvemos então trazer dois irmãos que são duas referências dentro da maçonaria e também na política, especificamente na política municipal aqui da cidade de Santos, onde a gente grava o programa. Então estamos aqui hoje com o nosso irmão Bruno Orlandi, que está aqui à minha direita, o Bruno Orlandi que é venerável mestre da loja Estrela de Santos e também vereador da Câmara Municipal de Santos. E à minha esquerda está o nosso irmão Carlos Teixeira Filho, mais conhecido como irmão Cacá, que também é vereador da Câmara Municipal de Santos e conselheiro federal do Grande Oriente do Brasil. Vamos abordar esse tema ao longo do programa, mas antes eu gostaria de fazer aqui a apresentação aos nossos espectadores e ouvintes do currículo, tanto do nosso irmão Bruno quanto do nosso irmão Cacá. São irmãos muito conhecidos, mas é sempre importante a gente fazer esse registro inicial com o currículo dos nossos irmãos convidados, já que o nosso programa tem um alcance em âmbito nacional aí através da internet e até internacional, com irmãos até de fora do país que têm visto o programa também. Nosso irmão Cacá, Carlos Teixeira Filho, é advogado por formação, está no seu terceiro mandato como vereador aqui em Santos, foi vice-prefeito da cidade de Santos, também foi secretário de assistência social e secretário de gestão da cidade. Na maçonaria ele é membro da loja D. Pedro I, número 1133, grande inspetor-geral do Rito Escocês Antigo Aceito, no grau 33. O irmão Cacá também foi presidente da nossa soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil e atualmente, como eu disse, é conselheiro federal do Grande Oriente do Brasil. O nosso irmão Bruno Orlandi, assim como o irmão Cacá, também é advogado de formação, professor universitário, está no seu segundo mandato como vereador na Câmara Municipal de Santos. Também é ex-secretário adjunto de Segurança Pública aqui da nossa cidade, foi conselheiro tutelar e na maçonaria ele é venerável mestre da loja Estrela de Santos, número 1156 do Rito Moderno e grau 9, que é o grau máximo do Rito Moderno, no Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno do Brasil. E o irmão Bruno também foi membro da Ordem Molay, do capítulo Santos da Ordem Molay, da qual também fui membro, então somos oriundos ambos da Ordem Molay, que muito nos alegra e muito nos enriqueceu ao longo das nossas vidas maçônicas e profissionais. Bem, apresentado o currículo dos nossos irmãos Bruno Orlandi e Carlos Teixeira Filho, vamos então, meus irmãos, entrar no tema propriamente proposto para o programa de hoje, pedindo então que os nossos irmãos Bruno e Cacá façam as suas considerações iniciais, começando pelo irmão Cacá. Por favor, meu irmão, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no meio de irmãos valorosos e de você, Dias, do Márcio e do meu companheiro de velhas jornadas aí da Câmara Municipal de Santos, que não é fácil, né? Só mesmo quem vivencia o dia a dia de uma Câmara Municipal sabe o quanto nós temos problemas, né? E às vezes falam que a Câmara Municipal de Santos é uma Câmara que gasta muito, que tem muitas despesas, quando na verdade a Câmara é a mais enxuta da Baixada Santista, né? É que tem menos despesas, tanto é que nós temos aí um retorno da verba para o Executivo. Então, estamos aqui para estar respondendo as indagações e passando para vocês um pouco da nossa experiência na área política, né, levando todos os princípios da maçonaria.
Obrigado, meu irmão Kaká. Da mesma forma, eu queria que o nosso irmão Bruno pudesse fazer as suas considerações iniciais. Obrigado, Bruno, pela presença. Obrigado, Márcio, pelo convite, cumprimentá-lo, também ao Dias, ao Kaká, meu irmão, meu amigo. Dividimos a bancada dentro da Câmara Municipal de Santos, um desafio enorme representar a população de Santos no Legislativo Municipal. É um desafio muito grande, em especial vindo das colunas. Porque a coluna tem uma representação enorme no dia a dia de qualquer irmão e independente da área que esteja. A área pública, ela cobra demais, é importante que a gente possa levar tudo que aprende para o mundo profano. Então é uma responsabilidade muito grande e espero que a gente possa desenvolver isso cada vez mais. Obrigado, Bruno. Bom, Dias, vamos entrar aí no tema proposto, maçonaria na política. Os maçons devem se envolver na política, concorrer a cargos públicos, vereador, prefeito, governador, deputado. O que você pode nos falar inicialmente sobre esse tema, Dias? Polêmica, né, Márcio? Eu acho que é um tema muito interessante, acho que necessário, né? Nós temos aí nas próximas semanas a eleição, possivelmente teremos um segundo turno, está sendo muito disputado pelo que a gente tem ouvido falar. Então, assim, nessas próximas semanas, a gente vai exercer o nosso direito como eleitor e o nosso dever cívico para uma construção do país, independente de qual seja a sua visão política. Mas é importante que a gente se coloque e apoie pessoas que se mostram como esses vereadores, nossos irmãos estão aqui e dispostos, né, a entender o que é a sociedade e fazer uma construção maior. Mas algo que a gente muito ouve na maçonaria, né, Márcio, é que maçonaria e política não devem se envolver. Mas é algo engraçado que, se a gente analisar a história da humanidade, alguns grandes feitos históricos tiveram mãos de maçons, como Benjamin Franklin, que ajudou a independência americana, como também na redação da primeira Constituição, onde ele fez parte, como também George Washington, que foi fundador aí da primeira loja maçônica dos Estados Unidos e também foi presidente, né, dos Estados Unidos. Tivemos aí Franklin Roosevelt, o Gerald Ford também, e o icônico na Inglaterra, primeiro-ministro, inclusive tem um irmão na minha loja aqui, o nome histórico dele é esse. Desafiou, eu conheço esse irmão, hein? Adolf Hitler, que ainda disse a frase, não negociamos com ditadores, que foi o Winston Churchill, né? E tem alguns do Brasil também. Temos várias personalidades da nossa política nacional que são valorosos irmãos, que têm uma história construída na maçonaria, como José Bonifácio de Andrade Silva, como Dom Pedro I, Gonçalves Ledo, Manuel Teodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Venceslau Braz, enfim, vários e vários nomes que a gente poderia passar aqui o programa inteiro mencionando, que tanto contribuíram para o desenvolvimento da nossa nação. Vale até lembrar aqueles mais recentes, como o próprio Hamilton Mourão, Sim, que também é maçom, Michel Temer, que também é maçom. Então nós temos aí vários desses que estão construindo um caminho maçônico dentro da política para que as coisas sejam diferentes. E aí eu trago aquela pergunta, se a independência do Brasil teve dedo de maçom, se a proclamação da República, até a própria Inconfidência Mineira, será que a maçonaria deve se afastar ou a gente tem que envolver ainda mais para fazer com que o Brasil seja o país que a gente sempre sonhou? Exatamente. E por essa razão que a gente está fazendo esse programa de hoje, até para mostrar, através de dois irmãos que exercem cargos na política, nesse momento cargos de vereadores, como é que se deu a entrada deles na política. Então eu gostaria de começar aqui pelo nosso irmão Bruno, para que ele pudesse falar para todos os nossos espectadores, nossos ouvintes, como é que foi o seu interesse em ingressar na política, quando é que se despertou isso em você, junto com a tua entrada na maçonaria, como é que isso se desenvolveu, meu irmão? Bom, Márcio, na verdade a minha relação com a política ela veio de muito jovem. Eu estudava no colégio, logo me apresentei como presidente, candidato a presidente do Grêmio Estudantil, e aquela proximidade dentro do colégio, ganhamos eleição à vontade, a professora na escola explicando o que faz o vereador, e em dado momento o tempo foi passando, a vontade crescendo, conselheiro tutelar, secretário de segurança, veio a eleição e nós tivemos êxito, coroados, acabamos eleitos e hoje representando a população na Câmara Municipal. Então, essa vontade de participar do dia a dia do cidadão, da política municipal, ela sempre teve atrelada à minha vida desde muito novo. Então,
Então, ainda jovem, participei, inclusive a Ordem Demolei, ela é muito próxima com isso, ela acaba incentivando o jovem a participar ativamente da vida pública, ativamente da vida política, e o que eu vejo com muito bons olhos, se todo mundo que é formado dentro do Demolei, dentro da maçonaria, dentro dos princípios que a gente acredita, tiver a oportunidade de participar da vida pública, eu não tenho dúvida nenhuma de que o trabalho será transformador e a gente conseguirá poderes públicos com alto comprometimento. E a tua entrada propriamente na política, no exercício de cargo público, ela ocorreu já quando você estava dentro da ordem ou foi durante já a tua fase já como maçom? Eu entrei, o meu primeiro cargo público eletivo e público também foi como conselheiro tutelar. Naquele momento, eu já havia ingressado na maçonaria, bem como o Demolei. Então, a tua primeira eleição? Foi a minha primeira eleição. E eu já estava nas duas ordens. Entendi. E como é que você vê essa questão da participação de maçons na política? O Dias iniciou aqui o programa falando muito da questão de que esse assunto muitas vezes é colocado como uma barreira dentre as lojas maçônicas, principalmente para a discussão nas oficinas. Mas, como a gente sempre fala em maçonaria, a maçonaria forma líderes. E nada melhor que os líderes formados na maçonaria possam ocupar esses cargos. Nós temos sempre que contextualizar, já fizemos programa aqui falando sobre isso, sobre a independência do Brasil, por exemplo. A participação da maçonaria na independência do Brasil foi direta, porque os líderes da nação eram maçons naquele momento. Então é importante que haja esse engajamento por parte dos maçons. Como é que você vê especificamente esse engajamento nesse momento que você começou, lá atrás, vamos assim dizer, com a tua primeira eleição? Apesar de ser uma barreira, você sentiu que houve um engajamento por parte dos maçons em ajudar nesse processo da tua eleição, da participação no processo eleitoral? Houve sim, Márcio. Eu não posso reclamar, eu sempre tive uma participação muito ativa dentro da maçonaria e isso se refletiu em todas as minhas campanhas. Para mim é uma satisfação enorme, uma honra muito grande poder dizer que eu sempre pude contar com esse apoio. Logicamente, eu também sempre estive presente, não à toa que acabo trilhando isso com pouca idade, eu estou com 39 anos hoje, posso dizer que mais de 20 dentro da Ordem Demolei e mais de 15 dentro da maçonaria. Comecei muito cedo. Então, não posso reclamar, isso sempre foi muito recíproco. Agora, eu acho que a maçonaria tem que se engajar sim. A ordem âmbito estadual, âmbito federal, os grandes feitos do Brasil sempre tiveram atrelados à maçonaria. A maçonaria, que pode-se falar de independência, de república, e falamos aqui há pouco disso, é importante que ela continue, porque muitas vezes os irmãos cobram. Pô, a maçonaria, ela tinha uma participação ativa, mas ela tem que continuar tendo. Ela só não vai ter essa participação ativa se de fato ela não quiser. Se ela não quiser ser protagonista nesse processo, se ela quiser ser coadjuvante, é uma outra relação. Mas a minha visão pessoal é que a maçonaria, sim, de forma discreta, sim, intracorporis, mas ela tem que participar. Ela tem que ouvir quem é candidato, ela tem que apoiar aqueles que acreditam, ela tem que fazer a diferença, porque não basta ter o exemplo das suas qualidades. Tem que ter uma ação incessante e fecunda para preparar uma humanidade melhor esclarecida. É um compromisso que o maçom tem que ter. Todo maçom tem que ter esse compromisso, né? E quando surgir, meus irmãos, espectadores, algum irmão na sua loja que queira lançar uma candidatura a vereador, a deputado, os irmãos têm que incentivar, apoiar. É importante que haja esse incentivo e esse apoio. Porque a partir desse momento que o irmão lançar a sua candidatura, como disse o nosso irmão Bruno, é que nós vamos ter uma participação maior dos maçons na política. Cacá, falando um pouquinho sobre você, como é que foi o teu engajamento político, a tua entrada na política e também com a participação da maçonaria? O que você pode nos falar a respeito disso? Não foge muito do que foi falado pelo Bruno, né? Que a nossa participação começou já desde os tempos da escola, né? Sempre estudei em escola pública e participando sempre de centro acadêmico, diretório acadêmico e fazendo parte de diretoria. Isso aí incentivou bastante a gente discutir sobre política. E também interessante da participação, né, também na área social, onde fui dirigente de algumas entidades, né, de classe, da Associação de Advogados, presidente do Conselho, depois também através de Rotary Club e também da Associação Casa Criança. Então, envolvido em várias outras áreas, fez com que a gente despertasse para estar defendendo, né, os interesses dos nossos
dos nossos munícipes aqui, da nossa Santos. É muito interessante que nós, quando disputamos a primeira eleição, né, eu já estava dentro da ordem. E nós tínhamos lá, dentro da minha loja, um vereador, né, com um mandato. Então isso criou um problema muito sério, né? Uma disputa dentro de loja. E o Bruno também tinha isso. Né? Sei como é que é isso. Então você vê como é que a nossa vida política acaba se cruzando. Ele teve lá, ele tinha um vereador de nome e ele teve lá, colocou seu nome. Porque às vezes a gente retarda a nossa participação na política. Ele está jovem, né? E nós estamos aí um pouco mais avançado na idade. Mas você vê que tinha um momento que, se você acaba retardando a sua vida política, né, você acaba não realizando tudo aquilo que você gostaria de realizar. Então, o Bruno foi prudente, né, e da mesma forma que eu fui prudente. No meu caso, acabou o irmão até saindo da nossa loja, né, por conta de que os irmãos começaram a dar um apoio, né, mais à minha pretensão política. Você sempre teve respaldo dentro da tua loja. Quando você falou a respeito da tua possibilidade de ser candidato, você sentia que a loja te dava o respaldo, independentemente da questão desse irmão. Mas você sentiu que os irmãos te apoiaram na ideia? Ou houve num primeiro momento, ainda um pouco de alguma relutância em relação ao tema? Não, veja, sempre apoiando, né? Eu acho que você tem que sempre ter uma disputa, salutar, né, de ideias. Nós tínhamos na loja, até na loja do Bruno, na loja Estrela, uma apresentação dos candidatos maçons. Interessante, era a única loja que fazia um debate, uma apresentação, não um debate, uma apresentação das propostas dos candidatos. E o que a gente estranhava só que depois, uma vez eleitos, né, não eram cobrados, não iam lá para prestar contas, já que pediram o apoio dos irmãos. Então, lá naquela ocasião, né, eu me apresentei e junto com outros que já estavam com mandatos. O Bruno ainda não estava na política, e foi muito interessante, né, a participação, interesse por parte dos irmãos de estarem discutindo política, porque eu sou a favor da discussão de políticas públicas dentro da ordem. Perfeito. Né? Isso eu tenho debatido bastante, né? Nós tivemos nas gestões, duas gestões anteriores, na loja Dom Pedro I, um venerável que começou a discutir a questão política, um tema escolhido pelos irmãos. Então escolhemos segurança. Então discutimos, levamos para a apresentação de algumas pessoas que lidavam com a área de segurança, foram lá, fizeram as exposições, preparamos todo o material, né, para mandar ou para o governo do estado, ou para o governo municipal e para o governo federal, dependendo do tema que nós acabamos concluindo. Isso é muito interessante. Não estamos discutindo, não vamos discutir políticas partidárias. Não temos cores, né? Não somos o vermelho, não somos o amarelo, não somos o azul, mas nós somos o quê? Discutir políticas públicas. É aquela discussão que ocorria anteriormente e que todos aqueles fatos, né, que ocorreram, que a participação de maçons, que nós deveríamos voltar. Está faltando isso. Eu acho que é isso que está faltando, apenas que a ordem maçônica ela possa voltar a discutir. São tantos temas que nós precisamos discutir e que não vão prejudicar em maneira alguma o percurso da ordem maçônica. Então, eu acho que é muito interessante o retorno das discussões de políticas públicas dentro da ordem maçônica. Você também vê dessa forma, Bruno, em relação às políticas públicas, que às vezes a gente não trata do tema com a importância que o Cacá está colocando, porque eu volto a falar, toda vez que se fala em relação à política dentro de loja, parece que já cria uma trava no subconsciente dos irmãos, né? Não podemos falar porque vai haver aqui um litígio, uma desarmonia, e não é isso. Nós somos maçons, nós somos homens livres e de bons costumes. Nós temos que ter o debate como norte na nossa conduta, porque do debate é que surgem as boas ideias. Mas né, essa eleição, viu, Márcio? Já começou as discussões dentro dos grupos, né? Verdade, porque tem duas opções, né? Dois extremos, né? E quem não vai ser mais meu amigo e meu irmão? Exato, claro que será, porque nós exato. precisamos discutir políticas. Eu pego uma terceira via, então eu acredito na terceira via, porque eu vou votar na terceira via no primeiro turno.
Agora, nós não podemos entrar em litígio, em discutir, né? Nós temos que discutir ideias. Exatamente. E é isso que está faltando, às vezes falta de conhecimento do próprio irmão, que às vezes trazem uma notícia para dentro do grupo e que não vão averiguar a sua veracidade. Veja, são disputa de 2 candidatos que estão aí, né? Não são irmãos, porque o último foi o Temer, né? Exato. E o Mourão como vice, né? Mas por pouca ação. E tivemos lá atrás Jânio Quadros, né? E lá atrás tivemos o Austin Luiz, lá atrás tivemos o Armando de Salles Oliveira. E agora? O que nós precisamos fazer para que nossos irmãos possam assumir cargos realmente de comando? Esse é o grande desafio, né? Só para pontuar, Marcelo, Sim, eu acho claro. que é importante essa fala do Kaká sobre políticas públicas, porque eu acho que é esse, de fato, o caminho que as lojas têm que abrir. Vamos discutir política pública de qualidade. Vamos sair da política partidária. Eu me recordo, o Kaká estava falando aqui, em 2009, Kaká, não sei se você vai lembrar, na loja Estrela de Santos, eu era aprendiz ainda, a gente teve uma palestra, eu, conselheiro tutelar, fui falar sobre a menoridade, o Kaká, secretário de Assistência Social, vice-prefeito, falando sobre a menoridade penal, né, a idade do menor infrator, um juiz e um delegado de polícia. 4 palestras ali, um debate bacana, ideológico, onde todos ali colocaram seus pontos de vista, os irmãos puderam também falar. Foi a primeira vez, até me recordo, que eu tive a oportunidade de falar de política pública com o Kaká. E de lá para cá, crescimento, trabalho, ocupando postos públicos, levando aquilo que os irmãos entendem que é o melhor caminho para a política pública, para o município e também para o Estado, para o país. Mas é importante que isso exista, porque se você não levar esse tipo de discussão política ideológica para dentro da sua loja, qual é o momento que você vai ouvir aqueles que te cercam? Qual é o momento que a maçonaria vai experimentar, vai falar, vai se expressar através daquilo que acredita? A gente precisa construir políticas públicas de qualidade, mas se você não ouvir a base, como é que você implementa? Então eu acho que é exatamente isso. Política pública, debate interno, para a gente ter ideias fortes e saber qual é o melhor caminho a ser seguido. E a gente fala em políticas públicas, e quando a gente está falando em política aqui, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco o horizonte. Bruno, Kaká, meu irmão Dias. O Bruno falou um pouco que ele iniciou a trajetória política dele participando de uma eleição para conselheiro tutelar. Então a gente tem que abranger tudo. Conselheiro tutelar, cargos dentro do legislativo, do executivo, cargos públicos Conselhos em geral, de segurança, presidente da associação de bairro, exatamente. Participar, representar a sociedade. Na base, né? É isso. Conhecer a base, exatamente. né? Discutir A lá ponta, na base. né? Uhum. Por isso que eu digo, as lojas têm que procurar incentivar, esse é o meu ponto de vista, toda vez que algum irmão apresenta um projeto, no sentido, eu vou concorrer a conselheiro tutelar, vou ser presidente da minha associação de bairro, isso tem que ser incentivado nas oficinas, para que haja um engajamento, uma participação muito grande dos irmãos nesses assuntos. Não é isso, Dias? É até interessante tudo isso que está sendo falado, Márcio, porque numa pesquisa prévia que nós fizemos para a preparação do podcast de hoje, eu dei uma olhada na questão por que muitos irmãos insistem em evitar o assunto política dentro da maçonaria. E aí eu achei um enxertozinho pequenininho da Constituição do Grande Oriente do Brasil que nós usamos, onde coloca que um dos postulados universais da maçonaria é a proibição e discussão, controvérsia sobre matéria político-partidária. Então é importante a gente enfatizar, inclusive o nosso irmão Kaká acabou de nos falar exatamente isso. A discussão que não deve se haver em loja é de político, eu até brinco, né? Eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu faria tudo por minha esposa, mas não significa que em tudo nós concordamos. E por que eu vou concordar 100% com o político ao qual eu escolhi? Né? Se você escolheu um viés político ao qual você quer seguir e defender, isso é legal, é sinal que nós hoje estamos discutindo, em vez de discutir por coisas fúteis, estamos buscando discutir política. Mas não significa que o nosso político, o nosso partido, ele está sempre certo. Nós devemos questionar, nós devemos, como disse o nosso irmão Bruno, fazer com que nossas lojas criem grupos para discutir ações que possam ser feitas. E pequenas ações feitas por muitos grupos torna-se uma grande mudança na sociedade. O que você acha, Kaká, em relação a como as lojas elas poderiam criar esses grupos, criar meios
de engajar na política e fazer com que até o trabalho de vocês, nossos irmãos, sejam melhor atendidos para essas lojas. Mas veja, o Bruno falou sobre aquela questão, até lembrou, né? Eu vi aí, recordou um pouco, né, Bruno? Nós levamos, né, uma discussão, e eu acho que é isso, nós temos que abrir esse espaço para a discussão de algum tema, um tema escolhido. Também não vamos contrariar os nossos irmãos, porque nossos irmãos, eles vão lá para receber os ensinamentos filosóficos também, mas discutir essa questão política. Então, caberia dentro da loja ter um momento, né, que seja uma vez por mês, uma semana, não sei, de levar uma discussão de um tema, né, para discussão. E dali sairão lideranças. Você conseguir ver algumas lideranças que às vezes estão lá, né, meio fechadas, né? Adormecidas, e que podem falar assim, puxa vida, eu vou, em algum momento eu vou estar parando e eu vou entregar o bastão para uma outra. E eu acho que é importante também valorizar aqueles irmãos presentes. Porque aqueles que são irmãos, eu sou candidato, mas eu vou em uma frequência pouca, e como eu falei anteriormente, nós íamos lá expor as nossas ideias, pedir aos nossos irmãos que votassem em nós, mas não fomos prestar contas. E isso que é importante também. Então veja, o Bruno hoje é venerável, então ele tem uma vida política ativa, né? E que ele está ali prestando contas. Quantas vezes ele é indagado, como eu sou indagado, né? Por que você votou naquele projeto daquela forma? Aí você explicar para eles, não é bem assim como a mídia passou. Não, você tem a conotação que é um social, o que você vai atingir. Então nós tivemos uma discussão enorme, nós tivemos uma discussão há pouco tempo, né, da denominação de crimes contra a violência contra a mulher negra. E aí foi colocada uma denominação que falou assim, mas nós não votamos para homenagear uma ex-vereadora, né? Nós falamos, discutimos sobre políticas públicas e isso é importante. Então, nós estamos sempre prestando contas para os nossos irmãos. Eu acho que isso acontece comigo, acontece com o Bruno. Então, por isso que a gente tem que homenagear aqueles presentes, aqueles que compareçam. Às vezes tem os problemas do dia a dia. O Bruno tem a Câmara, tem lá as aulas dele, eu tenho as minhas incumbências, tenho aqui meus compromissos, mas mesmo cansados, nós estamos lá no dia a dia. E é isso que falta a participação. E é isso que nós precisamos prestigiar os irmãos presentes, porque é deles que você vai ter bons resultados. Verdade. E se me permitir complementar, Cacá, eu acho que a gente tem um instrumento na mão que é fantástico, que se chama prestação de contas. Às vezes, a gente tem determinados cargos políticos que não são ocupados por um irmão. Pode ser um governador de estado, pode ser um presidente da república, um prefeito municipal. Traga essa autoridade à sua oficina para cobrar. O que você está fazendo pela política pública A, B, C? Eu vou dar um exemplo. A Estrela de Santos, recentemente, trouxe o ministro Tarcísio. O que você fez no Ministério de Infraestrutura? Quais foram os seus objetivos? O que você pretende fazer daqui por diante? Você vai se lançar candidato a A, B, a C? Nós queremos ouvir de você quais são suas ideias, porque a gente vai te cobrar. Em breve, nós vamos levar na Loja Estrela um ex-prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, que é sobrinho. O pai dele foi da Loja Estrela, o pai dele foi da Loja Damasco, tem uma história muito bonita junto com a maçonaria, mas ele foi prefeito. Vamos prestar contas. O que você fez à frente da Prefeitura de Santos? Qual o seu próximo projeto? O que a gente pode apoiar, se for importante, as suas ideias, se a gente concorda, e eu particularmente concordo, mas é importante que a gente possa ter essa clareza com o instrumento de cobrança. E qual a melhor maneira de cobrar um gestor público? Traz em loja. Pergunta, dá oportunidade de falar, de escutar, e aí com esse tipo de instrumento você consegue equacionar melhor o seu trabalho, você consegue estar presente, você é ouvido e obviamente você também faz a diferença, porque é o seu voto que vai colocar a pessoa que você acredita ou não no poder. Então essa é um instrumento que a maçonaria tem e deveria utilizar muito, e infelizmente eu não vejo tanta utilização, mas a prestação de contas, a cobrança é fundamental. E na verdade o político, e a gente fala que o político, não com um tom pejorativo, ele, se você pegar, e aqui nós temos dois brilhantes colegas advogados,
você pegar a essência da palavra político, ele presta serviços à sua comunidade, à sua sociedade, ele tem que justamente fazer esse trabalho de prestação de contas do mandato. Ele recebeu um mandato do povo quando ele foi eleito. Ele tem que prestar contas desse mandato. E nós, maçons, temos o dever ainda maior de fazer essa cobrança, como o Bruno mencionou. Até pelos nossos princípios, pela nossa filosofia, trazer essas autoridades em loja maçônica para que eles prestem contas dos seus atos é algo que deveria estar na pauta de todas as nossas oficinas, como o Bruno bem mencionou, para que a gente possa melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso estado, melhorar o nosso país. Falando um pouquinho a respeito, Cacá, você mencionou algo nas suas primeiras palavras que me parece muito importante e reforçou agora há pouco. Muitas vezes isso também acaba sendo uma tradição, vamos assim dizer, dentro da nossa instituição, que já aconteceu mais no passado e vocês dois são bons exemplos de conduta diferenciada, que é um maçom que ocupa um cargo público, um cargo, no caso, de vereador de vocês, estar presente efetivamente na maçonaria. A gente sabe que muitos irmãos eram criticados ao longo da história porque, como disse o Cacá, eram eleitos e muitas vezes após a eleição ficavam lá, como se brinca, 4 anos longe das lojas e voltavam próximo do período eleitoral. Vocês são bons exemplos ao contrário disso. Vocês estão nas lojas diariamente, semanalmente, atendem os irmãos. O que vocês podem falar sobre essa vivência de vocês, a tua vivência como vereador, atendendo os irmãos e essa proximidade com a loja, tanto você, Cacá, quanto o Bruno? Eu acho que enriquece muito a nosso mandato, né? Eu acho que a troca de ideias é importante, né? A vivência, por isso que a presença é muito. E o nosso gabinete está de portas abertas. E a gente tenta, de todas as formas, nos cercar de irmãos, né? Para que a gente possa também trocar ideias dentro da assessoria, né? Por conta de que traz também alguns pleitos de outros irmãos. Então, tudo isso faz com que a gente amadureça, né? Nós não podemos nos esconder, né? Principalmente aqui, à véspera de eleições. Se você perguntar para os eleitores quem você votou para deputado federal, deputado estadual, eles não vão saber, né? Vão esquecer, não esquecem, porque foi naquele momento, então eles não cobram. Essa cobrança é muito importante. Então, essa vivência, né, que nós temos com os nossos irmãos, eles trazem, eles acrescentam dentro do nosso mandato. Então é por isso, nós precisamos estar compartilhando todos os nossos anseios, nossas ideias com os irmãos que vão trazer para a gente subsídios importantes para que a gente possa desenvolver políticas. Então essa questão da discussão é muito importante. Quando se não discute, se você sobe e não discute, lá embaixo você acaba sendo cobrado, né? E é cobrado bastante. E às vezes você tem que usar, alguns momentos, né, para que dê mensagem para os nossos irmãos de como está caminhando. Então, estamos sempre cumprindo as nossas obrigações, né, do nosso mandato, né, mostrando o que nós estamos fazendo. E somos cobrados, porque é muito fácil. Hoje, se você vai para um lado, né, que não é do interesse de nossos irmãos, ele tem as outras opções, e que sejam feitas opções dentro da própria ordem. Agora, são poucos os candidatos, né, são poucos os que vão para a disputa, porque não é fácil, não é fácil. Pedir votos, sair para a rua para pedir votos, não é fácil. Não é fácil, somente nesse momento que a política está passando. E você explicar tudo que esse momento de polarização, você diz, né? E nós temos bons candidatos e eu acho que tem que trabalhar. Levar os candidatos para aqui, principalmente a nossa região, é importante. Né? Eles vão fazer, dentro daquelas experiências que tiveram no Executivo ou no próprio Legislativo, né? E suas propostas. E está ali para se discutir. Então tem que ter um canal aberto. E eu acho que através da ordem tem dado esse resultado. Agora vamos ter que discutir políticas públicas. E eu queria que o Bruno também, aproveitando agora, passando a palavra para o Bruno, eu queria que vocês dois depois, começando aqui pelo Bruno, falassem o seguinte: ao longo desse tempo como vereador e até ocupando cargos, como nós mencionamos aqui no início, na Prefeitura Municipal, se vocês receberam da parte dos irmãos, foram procurados por irmãos
que apresentaram ideias que efetivamente puderam permitir que se tornassem projetos de lei ou alguma coisa que vocês verificaram que era viável para execução, seja num cargo de gestão na prefeitura, até vereador, que eu acho que isso é interessante. Às vezes os irmãos falam, eu não vou procurar o vereador porque não vai resolver nada mesmo, ou a minha ideia vai acabar sendo engavetada. Vocês tiveram, ao longo desse período de mandato, irmãos que ofereceram material que vocês viram que era possível transformar aquilo num projeto de lei, Bruno? Marcião, teve sim, eu só quero me permitir aqui Sim, no claro. item anterior, porque enquanto a gente falava, é tão latente essa questão de que o maçom, infelizmente, no passado, ele vinha pedir a voto, sumia há 4 anos, aí aparecia Exatamente. só na época de eleição, que eu me recordo do nosso querido... Eu vi que Iti. o Bruno começou a rir. O Bruno, Porque, ele lembrou de cara, algum fato aqui, meus irmãos. Alguma coisa aconteceu. Conte pra nós. Aqui na mesa todo mundo vai lembrar, não sei se o pessoal que acompanha aqui o podcast, mas Itiberê da Rocha Machado. Cara, entrei numa Grande maçonaria, fantástico, né? Itiberê, mestre lá da Loja Estrela. Eu fui ganhar a eleição para conselheiro tutelar, uns dias antes da campanha. Bruno, eu vou apoiar você, mas eu não quero que você suma da loja. Perfeitamente, Itiberê. Ganhei uma eleição, não sumi da loja. Passou um tempo, eu fui nomeado secretário adjunto de segurança. Bruno, vai ser secretário adjunto de segurança, mas você não vai sumir da loja. Perfeitamente, Itiberê. Passou mais um tempo, eu virei vereador aqui em Santos. Bruno, vereador, não te apoiou? Você não vai sumir da loja. Tá certo, Itiberê, não tem problema nenhum. Passou mais um tempo, eu virei deputado estadual da oficina, no GOB. Deputado estadual, Bruno, você não vai me sumir da loja. Não, Itiberê, né? Presença, não é preciso, né? Regimentalmente. Não, Itiberê, estarei lá. Passa-se mais um tempo, a gente perde a presença do Itiberê, Oriente Eterno, queridíssimo, uma pessoa fantástica. E aí, eu sou eleito venerável da loja. Na minha cabeça vem a expressão do Itiberê. Bruno, você não vai sair depois de venerável, abandonar a loja e fica aqui o registro. Não vou, Itiberê, pode ter certeza. E respeito a memória do irmão Itiberê, né? Não dá, então, mas por quê? Porque era um cara que era querido demais, gostava da loja, e eu acho que o irmão tem que ser assim. E tem que provavelmente viver. porque ele deve ter visto alguma situação ao longo dele como maçom, de irmão que foi eleito e não apareceu mais. Alguma não, Então ele né? simplesmente- Algumas, né? eu tô sendo exatamente, simplório aqui. É, Não, inclusive no nosso programa que nós tivemos aqui, o Paulo Granato, que é presidente da APAEL, ele falou que alguns deputados acabam, depois de eleitos, fazendo essa evasão da loja até pela cobertura que a lei permite. Deputados pode, estaduais né? maçônicos. aí Maçônicos, fala- exato. É no mestre, quando chega mestre, muitos acabam Também, realmente também. já não comparecendo da forma que compareciam. Mas sabe o que eu acho engraçado também, Márcio? Eu sempre gosto de falar isso na minha loja. Né? Eu trabalho com marketing há alguns anos, e já fiz redação para até, inclusive, alguns candidatos. Inclusive, tem um candidato nessa eleição a qual eu estou ajudando. Mas eu sempre digo, inclusive, para ele, ganhar eleição, ser eleito, você que é candidato a qualquer coisa, ou pretende ser eleito não pode ser meta, deve ser resultado. Resultado de quê? Do seu convívio, seja na maçonaria, seja na sua igreja, seja no seu âmbito familiar, esteja presente, mostre os seus valores. Tá? Esses dias eu vi um candidato, Márcio, que ele diz assim, não tenho proposta, pretendo surpreender. A surpresa pode ser negativa. Eu não votaria em alguém que não tem proposta, porque você precisa conhecer quem é a pessoa, qual é a intenção dela e se aquilo corresponde de fato com o que ela mostra, com presença em loja, como disse os nossos irmãos, participando das sessões, estando presente. É engraçado isso que o Bruno Orlandi falou e o Cacá falou também. Né? A gente, o Márcio e eu, temos o privilégio de sempre estarmos visitando lojas e sempre cruzamos com os dois em algum evento, em alguma sessão, em alguma palestra, ou está o Bruno ou está o Cacá, ou às vezes os dois. Né? Então isso é legal, porque o que eles falam aqui, hoje inclusive como 2 legisladores da cidade de Santos e como maçons, é de fato uma verdade. A gente constata isso no nosso dia a dia maçônico. Concorda, Exatamente. Márcio? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu voltando àquela pergunta que eu te fiz, Bruno, alguma ideia que você recebeu ao longo do teu tempo de mandato? Várias, Márcio, várias. Que ótimo, bom saber Olha, isso. a participação, pelo menos no meu caso, eu não posso reclamar. Enquanto conselheiro tutelar, a gente recebia denúncias, a gente recebia ideias do que fazer, das dificuldades. Enquanto secretário adjunto de segurança, muitas e muitas vezes, Bruno, determinada rua precisa de uma câmera de monitoramento. A época que eu entrei na secretaria, Santos tinha 188 câmeras. Quando eu saí de lá, eram mais de 1.200. Então a gente conseguiu ampliar bastante. O prefeito, à época, Paulo incentivou demais, o secretário Delbel, que é um irmão adormecido também da Estrela, ajudava demais. E a gente conseguiu colocar
inúmeras câmeras no município, e parte delas vinham de ideia de irmãos. Olha, determinada rua está faltando, ali a gente tem uma dificuldade, o índice de criminalidade, que a gente também acompanhava pelos boletins de ocorrência, PMPC, né, fazia aquela vistoria geral, mas a participação era enorme. Então, com tudo isso, você conseguia, Bruno, atividade delegada em São Paulo, ainda não tem em Santos, vamos implementar na cidade. Enquanto vereador, temos que fazer alguns avanços, mas principalmente, eu falo isso na legislação aqui no município de Santos, na legislatura, não sei se o Cacá vai concordar comigo, todo município, a época que eu me formei a faculdade, já se vão aí mais de 15 anos. Alguns anos já. Quando eu entrei, nós tínhamos mais de 30 mil normas no país. O município tem muita lei, o município tem muita portaria, muito decreto, muito instrumento legal. Mas fiscalização é o que faz a diferença. Aquela legislação está sendo cumprida? Isso aqui funciona de verdade? Como é que a gente pode fiscalizar de maneira mais efetiva? E o papel do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo, é fiscalizar se a legislação está sendo cumprida de maneira correta, se a política pública está sendo implementada. E isso os irmãos ajudam demais. Desde um buraco que você tem na porta da sua casa, uma poda de árvore que ainda não foi colocada, até mesmo instrumentos legais que fazem toda a diferença, como uma lei orçamentária. Olha, o orçamento está sendo cumprido, aquela política pública de saúde está sendo feita, a gente tem um combate efetivo às drogas no município de Santos, a segurança, a educação é de período integral. A nossa loja tem uma atividade que é educacional, tem uma instituição que faz um trabalho na área educacional, período integral. É um compromisso. A lei de diretrizes e bases, a LDB, ela prevê que em determinado período isto tenha que acontecer em todos os municípios do Brasil. E a maçonaria tem que dar exemplo. Como é que acontece isso? Os irmãos fazem parte e aí, dentro da legislatura, você pode trabalhar as emendas parlamentares. Quantas e quantas instituições em Santos são geridas por lojas maçônicas? O vereador tem um instrumento que é a emenda parlamentar, que é espetacular. Você pode mandar recurso diretamente para essa entidade para que ela possa implementar política pública, atender crianças, atender idosos, pessoas com a saúde vulnerável. Então, tudo isso é um trabalho do vereador. E a maçonaria, seja através das instituições, seja através dos próprios obreiros, faz a diferença e ajuda muito nesse espectro. Cacá, e você? Teve algum irmão que, nesses mandatos que você tem exercido na Câmara, tenha contribuído com alguma sugestão, com alguma ideia, como o Bruno falou, em relação a projetos, a metas para a municipalidade? Não, muitas, sempre pensando na coletividade, né? E a gente atende o irmão, acho que os irmãos já sabem que é o nosso perfil, né? Quando vai pleitear não é para interesse próprio, né? Você sabe, claro, que todo lugar o político acha que o político vamos fazer um favor, e isso acontece, mas isso acontece e fazemos, aproximamos, né, no poder executivo, às vezes é uma necessidade de resolver um interesse seu, né, e não tem as portas abertas. Isso aí também é um papel do vereador, né? Agora, quando se fala o irmão de pensar na coletividade, então na área da saúde, na hora da educação, da assistência social, alguns projetos meus saíram de troca de ideias, né, com irmãos, né, que trazem um problema que às vezes é seu, mas pensando na coletividade para atender outras, né, principalmente com crianças, com deficiência, né, que a gente às vezes tem muito o que fazer ainda, já fizemos muito. Existe, como falou o Bruno, muitas legislações aqui municipal que vereadores aprovam, mas que não dá para executar, né? Porque senão teriam que ter um fiscal, nós tínhamos que ter aí quase 10 mil fiscais para estar nas ruas, para estar fiscalizando alguns projetos aprovados. Mas é muito importante, e a gente volta naquele assunto, de estarmos discutindo, porque se nós tivermos essa discussão de políticas públicas dentro das nossas sessões, né, em algum momento, nós vamos estar aí saindo outras ideias. Às vezes também o irmão, ele confunde a questão do compete, né, porque o compete nosso é municipal. Né? Isso então, é importante também frisar. E às vezes tem um interesse estadual ou federal, né, do encaminhamento
por isso que é muito importante você acompanhar o candidato à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, para cobrar desses deputados que são da região e votar em candidatos da região, né? Porque você está lá próximo. Agora, o vereador é mais próximo da população, a população sabe onde mora o vereador, sabe que ele está na Câmara Municipal, tem um gabinete. Aí o deputado federal ele vai para Brasília. Se não tiver um escritório aqui, aí fica difícil para o eleitor cobrar. O deputado estadual já é mais próximo, né? Para São Paulo e tal. Então tudo isso é questão de cobrança. Mas muitos irmãos apresentaram algumas propostas que nós desenvolvemos e, claro, dentro do nosso compete, né, da competência nossa, porque muitos esbarram. O Bruno, como eu, fizemos parte da Comissão de Justiça. O Bruno agora, por exercer um cargo dentro da mesa, né, ele está impedido, mas eu continuo e você esbarra em algumas coisas de inconstitucionalidade, criar despesa para o Executivo. Nós não podemos fazer isso. Então nós temos que seguir a nossa lei orgânica, né? Nosso regimento interno. Então tudo isso, às vezes, falar para os nossos irmãos, às vezes, estamos limitados nisso aqui, podemos ir até um certo ponto. Mas tem surgido várias ideias, né? E isso é muito bom, muito importante. E surgirão mais se nós começarmos a debater assuntos de políticas públicas dentro da nossa ordem. Exatamente. Eu queria agora que os dois também pudessem falar alguma coisa que eu acho que deve ser uma curiosidade de muitos dos nossos irmãos, espectadores, né, do nosso podcast. A questão alusiva é o seguinte: nós falamos muito aqui do nosso âmbito interno, Cacá, Bruno, dos maçons ocupando cargos públicos. Mas vocês, com a experiência que vocês têm hoje no exercício de cargos públicos, no caso específico agora de vereador, como o poder público vê a participação de maçons no seu âmbito? Eu quero dizer o seguinte: claramente ninguém vai chegar lá na Câmara e vai dizer eu sou maçom, mas na prática todos sabem que vocês têm vínculos com a instituição. Como os colegas de vocês, o poder público em geral, veem a questão do maçom atuando dentro de uma Câmara Municipal? Bruno, começando por você. Marcelo, eu creio que veja com muito respeito, né? A maçonaria é uma instituição sólida, secular, faz um trabalho fantástico. Falamos há pouco aqui a quantidade de instituições de filantropia que a maçonaria patrocina e, obviamente, trabalhos sociais como esse têm um eco muito grande na sociedade e, por consequência, chegam ao governo. Porque se hoje essas instituições têm a necessidade de funcionar é porque, em algum momento, a política pública não funcionou e a sociedade civil acabou fazendo às vezes, seja através de uma creche, de uma entidade de área de saúde, uma internação, um abrigo. Ali deveria ter o poder público e o terceiro setor, as entidades acabaram fazendo e o fazem com muito brilhantismo. A importância dessa parceria entre as entidades e o poder público. Mas é importante que se diga que quando você desenvolve um trabalho como esse, a sua credibilidade, o respeito que o poder público tem com a maçonaria é muito grande. Inclusive por saber da história que a maçonaria tem, das pessoas que ali estão envolvidas. A gente falou há pouco da prestação de contas. Muitos desses gestores, em especial aqui na cidade de Santos, vão às lojas maçônicas para prestar contas e sabem que ali tem pessoas de bem, tem empresários, profissionais, médicos, servidores públicos, advogados, que fazem parte e que vão cobrar de fato. Então, eu acredito, e a experiência que eu tenho, não sei se o Cacá vê de forma diferente, mas eu acredito que o poder público veja com enorme respeito a toda a maçonaria e de maneira geral, e em especial os seus membros. Você compartilha da sua opinião também, Cacá? Olha, eu compartilho nossa ordem. Eu acho a maçonaria não é secreta, né? Ela é discreta. Então, muitos já conhecem um pouco mais, mesmo não sendo irmãos, conhecem o trabalho feito por maçons. E na região aqui, principalmente a nossa cidade, as entidades estão ligadas a alguma loja maçônica, a alguns irmãos que fazem um bom trabalho. Nós somos respeitados, ao menos, acho que nós dois somos respeitados pelos nossos pares, né? Quando se faz referência a algum assunto que está mais próximo da gente, vem, conversa conosco, o poder executivo nos respeita, né? Não só, acho que
vem de várias vários mandatos, né, de prefeitos aqui da cidade, respeito ao ponto que nós organizamos aí os 200 anos do Grande Oriente do Brasil, fomos atendidos de pronto, nos colocaram todo o seu staff para estar nos auxiliando. A Câmara prestou uma homenagem ao Grande Brasil, né? A Câmara prestou uma homenagem, o prefeito prestou homenagem, a maior láurea do Poder Executivo foi dado ao Grande Oriente do Brasil. A Câmara também assim fez. Então, o respeito existe. É isso que nós queremos, Márcio. Nós queremos que tenhamos mais Brunos, mais Cacás, mais outros que estão aí no poder público, não só no legislativo como no executivo, e a gente não veja que outros não têm condições de chegar, de se aproximar, se não tem esses princípios, né? Se não são livres de bons costumes. Então, nós precisamos realmente aumentar a nossa equipe dentro da política, né? Pessoas sérias, pessoas que realmente discutem, tanto do executivo, dentro do legislativo, e também na esfera do judiciário também, aqueles, né, que conhecem que somos da ordem maçônica, têm nos respeitado, né? E nós não vamos lá para pedir favor. O importante é que a instituição tenha representação em todos esses poderes, né, Cacá? Acho que essa é uma mensagem importante. Eu acho que é importante isso, e nós estamos vivendo, ao menos na cidade de Santos, nós estamos vivendo um bom momento, né, um momento de respeito, e isso dentro do judiciário, né? Nós tivemos um diretor do nosso poder judiciário, conceituado, uma pessoa séria, né? Nós estamos aí, o nosso prefeito é nosso irmão também, né? Do legislativo temos aí alguns irmãos dentro do legislativo, não só eu e o Bruno. Então nós temos que ter homens assim, homens sérios, homens com propostas, né? E mostrar para a população de maneira geral que podem confiar, porque muito se fala, né? Muito folclore dentro da ordem, mas quando se vai a fundo, vai procurar saber, eu acho que os resultados são positivos. É isso aí. Dias, nós estamos caminhando aqui para a parte final já do nosso programa, mas nós temos uma pergunta aí que um espectador nosso queria que você fizesse para os nossos convidados. Acho que você conhece ele, hein, Márcio? Recebemos aqui a pergunta do nosso irmão Joelson Nunes, da loja Sanctum Sanctorum. Mais conhecido como Jota. Mais conhecido como Jota. Esteve aqui nessa bancada já com a gente. É verdade, é verdade. E ele fez uma pergunta bem interessante. E, né, a gente traz para os dois irmãos discorrerem sobre o assunto. Hoje a maçonaria, ela tem mais influência na política ou a política acabou influenciando mais a maçonaria? É o famoso vende mais porque é fresquinho porque vende mais, aquela bolacha, né? Reclame da bolacha. E aí, quem começa? Olha, se me permite, eu posso responder aqui. Manda a brasa, Bruno. E vou dizer, não sei se ele vai ficar satisfeito com a minha resposta, mas resposta para essa pergunta depende do irmão que vai respondê-la. Porque se é aquele irmão comprometido, aquele que segue os princípios, aquele que quer fazer de fato a diferença, a maçonaria vai ter muito mais influência na política. Agora, se for um irmão que não está levando a instituição como ela é sublime, como trabalho, como devendo colocar os valores e os princípios acima de tudo, aí, infelizmente, a política vai ter mais influência na maçonaria. Perfeito. Cacá, e a sua opinião? É mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio do Bruno, é questão de decência, de credibilidade, e nós estamos para levar o que é de melhor, os nossos princípios. Nós levamos à política os nossos princípios. E às vezes nós somos acompanhados por profanos, por aqueles que não estão ainda conosco, né? E que seguem realmente o nosso posicionamento. Então nós temos que estar preocupados. Eu acho que quando nós levamos tudo aquilo que nós aprendemos dentro como foi falado aqui, que nós somos eternos aprendizes. E nós estamos aprendendo. E vamos aprender sempre, né? E quando a gente leva alguma coisa positiva para dentro da política, a credibilidade, não só nossa, mas de todos nós, aumenta. Então, é dizer que a maçonaria, ela lá atrás fez muito pelo país,
e acredito que ela também tem ainda muito o que fazer. Só que ela está um pouco adormecida nessa parte, né? Eu acho que nós precisamos estar movimentando, né? Aquela brasa que está ali se apagando, para que a gente possa voltar a discutir políticas, né, dentro da nossa ordem. Com certeza a gente vai estar atingindo os nossos objetivos, e nós aprendemos que no dia a dia, né, em todo esse percurso, toda essa movimentação que nós fizemos na ordem. Quando nós entramos, né, não sabíamos o que nos encontrar, né, e permanecemos, e galgamos os nossos graus, né, filosóficos, porque a vontade de aprender mais. É isso que nós desejamos que todos os nossos irmãos tenham. E como já foi dito várias vezes, até em algumas palestras que eu assisti, muito se fala assim, mas a maçonaria hoje não faz nada, não atua na política. Mas a maçonaria somos nós, os maçons. Nós é que temos que atuar, nós é que temos que engajar, nós é que temos que participar do processo político, do processo eleitoral, cobrando, como nós dissemos aqui ao longo do programa, prestação de contas, incentivando aqueles irmãos como o Bruno, o Cacá e outros que possam vir, que tenham intenção de participar do processo político. Então a maçonaria somos nós. Se nós atuarmos efetivamente, colocando esses temas como pauta das nossas lojas, políticas públicas, prestação de contas, com certeza a maçonaria vai ter uma atuação muito maior em todo o âmbito das decisões nacionais. Dias, vamos agora para a nossa parte final do programa, começando aqui pelos nossos tradicionais agradecimentos, é isso? Vamos lá. Meus irmãos e telespectadores, você que está no Spotify, no Google Podcast, também nos vendo aí no TikTok, é sempre uma honra estar com todos vocês, nos permitir acessar os seus dispositivos através dessa conexão virtual. A gente quer agradecer a todos vocês que nos seguem nas redes sociais, lembrando que as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e o Telegram, você nos encontra por Consciência Maçônica, tudo junto. E quer nos encontrar ali no Spotify ou no Google Podcast, procure apenas Consciência Espaço Maçônica, como é o nosso logotipo, e você vai nos encontrar lá. Lembrando que no Spotify agora, nossa conta tem as teletransmitidas também. Então, se você quiser assistir o podcast no Spotify, você também hoje consegue. Também lembrando a todos que no nosso site conscienciamaçonica.com, no canto superior direito, você vai encontrar o ícone Loja Virtual e o nosso irmão Fábio Zanin, ele gerencia a loja Marlim Produtos Maçônicos, onde você vai encontrar estátuas exclusivas, personalizadas. Você pode pedir, você que é venerável, quer encomendar, você pode encomendar através do Marlim, além da nossa caneca oficial, você pode encontrar lá e encomendar direto com o nosso irmão Fabiano, que vai entregar na sua casa, e aí tudo pelo site. Entra lá, conscienciamaçonica.com. Pessoal, vou encerrando por aqui. Não se esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever, fazer um comentário, coloque o nome da sua loja. Se você quiser ainda perguntar sobre esse assunto, coloque também a sua pergunta. Nós vamos direcionar aos nossos irmãos em momento oportuno e colocamos a resposta para você nas nossas redes sociais, incluindo o TikTok. Lembro, estamos chegando na reta final da eleição, estamos aí nas últimas semanas de campanha, já vamos ter aí nossa eleição agora no início de outubro. E algo que eu aprendi, Márcio, né? Eu lembro até nas Filhas de Jó, quando a minha enteada Isabela, que logo logo estará aqui conosco também nessa bancada, ela participou de uma eleição e toda vez que fazia uma rodada dava empate. E eu tinha um tio maçom lá e explicou para elas que não adiantava ficar votando todo mundo da forma que estava, com um monte de voto em branco. Que o voto em branco não ia fazer diferença, porque ia continuar dando empate. E uma lição que eu tirei dessa sessão, de uma sessão de Filhas de Jó, uma sessão simples, que é uma sessão de paramaçônica, é que o voto em branco, ele não faz diferença. A gente se torna irrelevante na construção social. Então escolha alguém que você vai votar, seja presidente, deputado federal, senador, deputado estadual, mas vote. Brigue pelo seu voto, faça-se ser válido, porque voto em branco não muda a história.
Encerro por aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Márcio, por estarmos juntos nesse projeto. Muito obrigado, irmão Bruno Orlandi, irmão Cacá Teixeira, que nos deu a oportunidade de compartilharmos um breve momento de sabedoria maçônica e de uma história de vida que pode mudar a sua para um futuro parlamentar aí na nossa sociedade profana e maçônica. Muito obrigado a todos. É isso aí, meus irmãos. Quero agradecer então aqui aos nossos irmãos Bruno e Cacá, mas gostaria que eles deixassem aqui uma mensagem para os nossos espectadores, ouvintes do podcast Consciência Maçônica, não só sobre o tema, participação da maçonaria no exercício de cargos públicos, na política, mas também sobre as eleições que se aproximam, a importância do voto, dos maçons cumprirem o seu papel nesse momento tão importante da cidadania, que são as eleições. Começando aqui, eu acho que eu comecei abrindo o programa com o Bruno, então eu vou agora fazer fechamento com o Cacá. Primeiro o Cacá, depois o Bruno encerra. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo em alto nível, né, a questão política, e dizer a todos, não há necessidade de ter mandato para fazer política. Política nós fazemos todos os dias, ao acordar até dormir, durante o dia todo nós fazemos políticas. Então é importante discutirmos política e não se esconder, como foi falado pelo Dias. Nós precisamos ir às urnas e escolher o que for melhor, porque aqueles que se ausentam, aqueles que se escondem, não podem depois reclamar dos resultados que vão vir por aí, né? Então tem que participar. Se for da sua ideia, você sente a vontade de ir e votar um candidato, vote e acredite e acompanhe o trabalho deles, que é muito importante, acompanhamento disso. E na política, eu volto a dizer, dentro da ordem, vamos voltar a discutir políticas públicas. Obrigado, Cacá, pela sua participação. Bruno, agradeço novamente a sua participação aqui, foi muito legal. Gostaria que você pudesse deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, por favor. Queria agradecer mais uma vez o convite, Márcio, Dias, carinho, pela forma que conduzem aqui o podcast Consciência Maçônica, um sucesso. Tenho certeza que leva informação relevante para toda a comunidade maçônica. Agradecer também o irmão Cacá, um amigo com quem partilho a bancada na Câmara e agora aqui neste programa, essa oportunidade de levar informação construtiva. E da mesma forma, fala da importância da participação de todos. Partido político, maçonaria, política, ideologia, ela só existe se a gente participar. É o nosso ideal, é a nossa participação que pode transformar, que pode mudar uma realidade e que pode fazer com que a nossa sociedade seja melhor e mais esclarecida. Portanto, que a nossa participação, que a nossa mão possa construir um futuro melhor. Com essas belas palavras do nosso irmão Bruno, nós vamos encerrando esse programa de hoje, agradecendo a audiência dos nossos espectadores, ouvintes do podcast Consciência Maçônica e desejando a todos vocês que nos assistem ótimas eleições, participem desse momento tão importante da cidadania, que é o momento do voto. Boas eleições a todos e até o próximo programa. Saudações fraternais. Vamos votar, hein?